Vamos estar entre os profetas menores. Amós, Obadias, Jonas, antes de Miqueias. É um livro pequeno, 4 capítulos. Nós iremos começar uma exposição no livro de Jonas, aprendendo as verdades e as lições que Deus fala para o seu povo através deste profeta. Hoje nós observaremos apenas 3 versos. Jonas 1, verso 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, neste momento a Tua palavra será exposta. Sabemos, Senhor, que ela é eficaz através da ação do Espírito Santo. Por isso clamamos que o Espírito Santo haja neste momento no coração dos Teus e daqueles, Senhor, que porventura não Te conheçam ainda. Que o coração deles seja transformado e que esta palavra venha frutificar dentro de nós e que esses frutos venham externalizar a Tua bondade, Teu amor e misericórdia. É o que Te pedimos em nome de Cristo, Teu Filho amado. Amém. Esse profeta Jonas é bastante conhecido, né? Nas histórias infantis e no nosso meio. Assim, sempre há uma discussão tanto científica como entre as crianças de se um homem poderia ficar dentro da barriga de um grande peixe durante 3 dias e o que tudo isso significa. Se Jonas é uma história real ou se é uma história fictícia também é debatido em muitos meios, né? Por causa dessa espécie de fantasia que traz para nós, né? Mas é algo interessante porque na Escritura demonstra muitas outras coisas ao qual nós cremos. E quando chegamos em Jonas, há esse debate. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já se depararam diante de alguma situação que você tinha certeza que teria que realizar aquilo, mas teve medo, teve receio de fazer e acabou retrocedendo. E acabou não cumprindo com algo que você deveria. Você sabia que devia, mas você, por causa do receio, por causa do medo, ou por causa da falta de vontade mesmo, você retrocedeu e não quis realizar aquilo. Veja, a história conta sobre Martinho Lutero, o grande reformador. Martinho Lutero, ele era um católico romano. Ele lá na Alemanha, ele um sacerdote, um padre católico. Porém, quando ele foi a Roma, ele se deparou com algumas coisas, ele fez uma viagem a Roma que ele não concordava. Ele observou algumas coisas que ele disse isso não condiz com a Escritura. Mas durante um período da sua volta de Roma, até um certo ponto, ele se manteve calado, só escrevendo e estudando, principalmente o livro de Romanos e o livro dos Salmos. E aí, então, durante um período, ele se manteve calado, até o ponto de as indulgências baterem à porta da Alemanha. E aí, então, ele se sentindo incomodado com a venda das indulgências, ele decidiu agir de forma mais forte, não só na sua congregação, falando ali, mas expor tudo aquilo. Então, ele decide agir e enfrentar aquilo que estava indo contra as Escrituras. Então ele passa por uma luta interna e ele acaba omitindo durante um tempo aquilo que ele sabia que deveria fazer, se posicionar contra algo. Por que ele se coloca ali de stand-by durante um tempo? Porque ele sabia que se ele se metesse contra o grande império da época, provavelmente ele seria morto, preso, morto, como quase aconteceu, como aconteceu com muitos outros, com Wycliffe, com John Hus, lá na Boêmia, na República Tcheca,
Então ele ficou quieto, porque ele temia o que poderia acontecer. Então essa luta interna que Lutero passou também acontece na história de Jonas. Nós vamos passar a estudar as lições de Jonas e vamos ver que dentro, no ser de Jonas, na pessoa de Jonas, profeta, há uma luta interna sobre o que eu quero e o que Deus me manda fazer, o que eu sei que eu tenho que realizar. E por vezes essa é a batalha de todos os crentes, uma batalha não externa, mas uma batalha interna, porque nós sabemos o que é o correto, mas por vezes nosso corpo, nosso coração batalha contra aquilo e não o realiza. Nós vamos ver também que o que parece uma simples desobediência no livro de Jonas vai se tornar uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Um simples não, o que parece ali ser um simples, eu vou para o outro lado, que a gente conta para as crianças, se torna uma das histórias que tem mais evidência no meio cristão. E o porquê disso? Porque uma história que para a gente é infantil, é mais contada na salinha dos cordeirinhos de Jesus, é uma história tão conhecida. Será que não tem grandes verdades que às vezes a gente lê e não percebe? Para uma história ser tão discutida no meio bíblico, uma história ser tão discutida na igreja, tão falada, livros sobre Jonas, historinhas, quadrinhos, para ser explicado, será que não tem muito mais coisa aí do que somente ele ser engolido por um peixe? Então, isso nós também iremos observar. Veremos as implicações das decisões de Jonas. O que a decisão dele implicou na história? O que trouxe para ele e para os outros? O negar a princípio da ação que Deus o mandou. Veja, você pode trazer à memória, como eu perguntei no começo, alguns momentos em que você relutou em fazer o correto. Você também pode trazer à memória, neste momento, algumas vezes que você pôde compartilhar o Evangelho, mas você se calou. Você pode, não precisa falar, mas você pode trazer à memória alguma vez em que você disse: eu vou compartilhar de Deus, eu vou compartilhar de Jesus, eu vou compartilhar do meu Salvador. Mas aí algo tomou conta de você, você deixou para lá, a correria está grande, não vai dar certo, não é o momento, e aí então você se calou. Veja como a história de Jonas, ela começa a tomar uma forma mais parecida com a nossa. Talvez nós não sejamos engolidos por um grande peixe, mas talvez nós sejamos engolidos por outras coisas. Talvez a gente não vá para uma cidade distante, mas talvez a gente só mude de calçada, ou diga: eu estou muito ocupado, depois a gente se fala. Mas nosso coração, o Espírito Santo está mostrando um caminho certo para nós seguirmos, e nós damos as costas e falamos: não, agora não é o momento. Há muitas razões para você dizer: não, este não é o momento. Com certeza você pode achar razões para dizer: não, agora não é o momento de eu falar. Mas há uma razão muito maior de você saber que sim, este já é o momento. Este é o momento de eu falar, este é o momento de eu agir. E esta razão é simplesmente a ordem de Deus. É isso que nós veremos em Jonas. Jonas poderia ter todas as desculpas do mundo para falar: não vou para Nínive. Mas ele tinha uma razão maior do que qualquer desculpa, que era o quê? Um mandato do Senhor para realizar aquilo. E aí nós vamos ver essas verdades, a princípio, nesses primeiros 3 pontos, que às vezes a introdução dos livros passam despercebidos, mas trazem grandes tesouros para nós. E no primeiro lugar, no verso de número 1, vai nos ser apresentado o profeta Jonas. E sua vida e quem ele é já nos traz grandes verdades e já nos confronta de diversas formas. Veja, no verso de número 1, vamos ler mais uma vez, me acompanhe.
veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Mas veja, quem é Jonas? Ele já diz o nome do profeta e ele já diz de quem ele é filho, filho de Amitai. Mas quem são esses? Este primeiro verso já vai nos trazer 3 coisas que devemos saber sobre o profeta Jonas, na abertura do livro. Este seria ali o título do livro. Primeiro, Jonas, ele é demonstrado onde? Vamos abrir lá no segundo livro dos Reis, capítulo 14, segundo livro dos Reis, 14, versos 23 a 26. Aqui, Jonas também é citado. Veja. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Nesse período, Israel estava dividido entre reino do norte e reino do sul, por isso que ele diz o reino de Judá e o reino de Samaria, Samaria norte e Judá sul. Fez o que era mal perante o Senhor, está falando de Jeroboão II. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Então veja, este é o que está sendo apresentado, o período em que Israel está. Qual é o período? Um período de pecado, onde reina Jeroboão II, e ele faz o que é mal perante o Senhor. O rei como representante e o povo lhe seguindo. Isso é uma representação federal. Se o rei peca, o povo está também em pecado. As pessoas estão fazendo também o que é errado ali. Israel está em pecado. Verso 25. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falava por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Rafé. Então veja, aqui já nos é apresentado algo mais, verso 26. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Então veja, o que é apresentado aqui em primeiro lugar? O reino do norte está sendo governado por Jeroboão II, e Jonas é o profeta que vai profetizar na nação ali durante este período. E o que é que ele profetiza? Expansão do reino. Mas lembre-se, é um reino mau. E o que é que ele profetiza? Expansão do reino. Neste mesmo período de Jeroboão II, quem está também profetizando? Amós e Oséias. São os outros 2 profetas, eles são profetas contemporâneos, eles profetizam ao mesmo tempo, Jonas, Amós e Oséias, os livros que antecedem Jonas, aí, tirando Obadias. Então, os anteriores, Amós e Oséias, um pouco mais anterior, eles estão profetizando no mesmo período, são contemporâneos. Então, algo já é falado de Jonas, ele está profetizando no tempo de Jeroboão II e profetiza sobre a expansão de Israel. Também 2 Reis diz que ele é de Gat-Rafé. Essa cidade, segundo Josué 9:13, ela fica situada perto da fronteira da tribo de Zebulon. É algo também que nós vamos começar a entender depois, mas essas informações são importantes. Se você quiser marcar aí em Jonas, depois você vê Josué 19:13. Vai dizer que esta localidade da onde Josué era próximo da fronteira da tribo de Zebulon. Outra informação que o nome de Jonas nos traz é aquela que eu falei anteriormente sobre a expansão das fronteiras. Veja, apesar de Jeroboão ser um rei ruim, e o povo está em péssimas mãos, e o Senhor não se agradar dele, ele faz o que era mal perante o Senhor, o texto lá de 2 Reis diz. Jonas profetiza sobre a expansão do reino.
enquanto os seus contemporâneos, quem são? Amós e Oséias, vão profetizar contra a idolatria e a injustiça social. Então Jonas, lá em 2 Reis, ele profetiza para expansão do reino, e Amós e Oséias, que são seus contemporâneos, também usados por Deus, vão profetizar contra a idolatria e contra a injustiça social. Então veja, dois estão profetizando contra a nação, e Jonas está profetizando a favor da nação. Veja como somente o versículo 1 e um panorama bíblico já nos traz grandes informações de nós entendermos quem é Jonas e qual contexto ele está inserido. Então, nesse primeiro lugar, isso que fica na nossa mente, de quem é Jonas, né? Profetizou no tempo de Jeroboão II, é de uma cidade que fica próximo da fronteira da tribo de Zebulon. Enquanto ele profetiza para a expansão do reino que é mal perante o Senhor, os outros dois profetas estão profetizando contra este reino. Verso de número 2, algo também que nos interessa, é o verso que ele traz o norte deste capítulo. Ele traz 3 imperativos seguidos. Ele diz: dispõe-te e vai, e depois, um pouco mais à frente, clama. E isso é algo muito forte no texto hebraico, principalmente as duas primeiras, que é dispõe-te, vai. São 2 imperativos colados um no outro, então dá ênfase naquela verdade. O primeiro que ele diz é dispõe-te, que quer dizer levanta e vai. Então, e o que quer dizer? O que é que o Senhor está querendo falar aqui? Que isso é algo urgente. Não é para Jonas perder nem um segundo. Não é para Jonas esperar amanhecer. Não é para Jonas primeiro se alimentar. Não é para Jonas primeiro arrumar sua casa e depois ir. Mas é para Jonas parar tudo o que ele está fazendo e fazer o que o Senhor vai ordenar. Isso é algo que chama bastante atenção para nós. O Senhor está instruindo a ele não se atrasar a fazer a tarefa que ele está mandando lá em Nínive. Então veja, essa é a palavra do Senhor. O Senhor, neste texto, ele está dando algo de extrema urgência. É como se você ligasse para alguém e precisa de você aqui agora, é caso de vida ou morte. Aquela pessoa tem que sair correndo para te ajudar. Mas este é um mandato do Senhor. Ele diz: dispõe-te. Vai agora, não perde tempo, é algo urgente, é o que estou mandando. E para onde você vai? Para a grande cidade de Nínive. Essa cidade, ela fazia parte do Império Assírio, o império que leva o povo cativo, o império que faz o povo de Deus sofrer. E ela foi edificada também, o texto bíblico vai dizer, por Nimrod. Quem é Nimrod? Vamos abrir lá em Gênesis 10. Verso de número 8 a 11, Gênesis 10, versos de número 8 a 11. Diz assim: Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive. Somente até aqui. Então, quem edificou Nínive foi Nimrod. Quem é Nimrod? Quando a Escritura traz aqui um caçador diante de Deus, é como se ela estivesse falando, é um caçador do povo de Deus. Então, ele é alguém contra Deus. Ele edificou Babel, da torre de Babel, onde tinha idolatria. A Síria, onde tinha idolatria. Nínive, onde tem idolatria. Então o Senhor diz: Jonas, eu tenho uma missão importante para você, urgente. Você vai até a grande cidade de Nínive. Grande por quê? Porque ela era a capital da época e ela era gigantesca mesmo. A arqueologia vai demonstrar isso. Então você vai para o pior lugar que você possa querer ir. É isso que eu estou te pedindo urgentemente. Você vai se levantar agora, não vai nem arrumar suas coisas, sua casa, se tiver coisa no fogo, você vai deixar
e vai para a grande cidade de Nínive. Aquela que foi edificada por Nimrod, aquela que o povo é idólatra, aquela que o povo é mau. A arqueologia vai demonstrar as grandes torturas que eram feitas em Nimrod, ou lá em Nínive. Nínive era uma cidade perversa, era uma cidade de pessoas ruins do Império Assírio. Era a cidade do mal, era a cidade do pecado. Então, é isso que o Senhor está mandando Jonas fazer. Deixa tudo o que você está fazendo e vai para a cidade de Nínive. O que Jonas estava pregando a Jeroboão II? Bênção para Israel. Lembre-se? Enquanto Amós e Oséias pregavam o quê? Se convertam dos seus maus caminhos. Jonas estava pregando o quê? Expansão do reino. O reino vai crescer. Vamos expandir, vamos alargar as tendas. E agora ele ia para onde? Para uma cidade contrária ao povo de Deus. Uma cidade que matava o povo de Deus, que batalhava com o povo de Deus, que levava o povo de Deus escravo. Então nós começamos a entender o porquê dele fugir, o porquê dele ir para o outro lado. Nínive, ela fica ali próximo às ruínas de Nínive, onde era Nínive, está localizada ali no Iraque. Você depois pode ver no mapa, ou quem conhece mais ou menos do globo, mas já se situa ali pro lado do Oriente Médio, onde fica no norte, no oeste do Iraque. Então, ela era grande tanto da sua importância militar como do seu tamanho. Este verso 2, então, já está construindo aqui um pano de fundo da nossa história. Um profeta que estava num período ruim de Israel, mas estava profetizando expansão do reino, é chamado pelo Senhor de forma urgente para ir para uma cidade perversa, para ir para uma cidade mau, para ir para uma cidade onde pessoas eram mortas, pessoas de Israel eram mortas. E aí o Senhor diz, clama, outro imperativo, fala, prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas recebe a missão de denunciar a cidade de Nínive, de anunciar o pecado a Nínive. Peca contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. O seu mal subiu às narinas de Deus. É isso que o texto está falando. O mal que ocorre ali em Nínive chegou até mim, de tanto fedor. Eu estou sabendo do mal que eles estão fazendo. Então veja, eu estou profetizando bênção, eu estou falando sobre a expansão do meu local, do meu país, da minha terra, da morada de Deus, e agora ele me manda ir para um lugar perverso, para um povo ruim, e falar para eles que eles estão errados. É isso que o Senhor está pedindo a Jonas. E o que é que essa verdade nos traz? Que o Senhor, Ele está construindo aqui também algo maior. Que Ele não é somente Deus de Israel. Ele não está somente preso ao território de Israel, mas Ele também vai clamar um povo distante e inimigo do seu povo. E hoje o mundo acha, as pessoas hoje acham que nós temos um Deus que não escuta, nem fala, nem vê nada. Os deístas, eles vão achar que sim, existe um Deus, mas ele deu corda no mundo e não se mete mais com o que está acontecendo. Nada é ação de Deus, mas Deus criou o mundo, existe um Deus criador, mas ele não interfere mais em nada. Então tudo que acontece, ele não tem nada a ver com isso, ele não faz nada para com nada. Mas isso é errado, segundo as Escrituras, porque nós temos um Deus presente, e estes vão ignorar Deus, vão agir segundo o seu querer, vão fazer suas próprias coisas, como o povo de Nínive, vão ser perversos, ou talvez nem tão perversos segundo a seus próprios olhos, comparado com alguém que ele acha muito ruim, mas vão deixar Deus ali de escanteio, achando que ele nem liga. Tem coisas para ele se preocupar muito piores do que o que eu faço. Muitos acreditam dessa forma.
Porém, esse texto retrata um Deus que percebe todas as coisas, um Deus que ainda está ativo e como um Deus que leva o pecado a sério. Então veja, o povo de Nínive estava lá do outro lado, mas o mal, o pecado dele, subiu ao Senhor, e o Senhor está ativo, e o Senhor percebe. Então, uma verdade que esse versículo 2 vai nos trazer, e que deve ser algo que também está ali na nossa forma de viver, é que o nosso Deus, Ele é um Deus ativo, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que vê e se importa com cada pessoa. Mesmo que aquela pessoa não seja um dos seus filhos, mas Deus está a par de tudo que está acontecendo no mundo. E um dia todos prestarão contas a Deus. Então, isso nos chama a viver de uma forma como se nós estivéssemos sendo vigiados 24 horas. Como você agiria? E na verdade Deus está lá. Deus está 24 horas com você. Mas às vezes a gente se esconde mais dos olhos mortais do que dos olhos imortais. A gente teme mais a homens do que a Deus, por isso que a gente acaba agindo dessa forma. Outra verdade que o verso de número 2 vai nos trazer são esses imperativos: dispõe-te, vai e clama. O Senhor coloca estes imperativos como uma ação imediata para um povo pecador. É algo urgente falar de mim. É algo urgente, é algo para agora, não é para amanhã, não é para daqui a uma hora, mas é para este momento, a me anunciar ao povo caído. Então é esta mensagem que Jonas nos dá e que o Novo Testamento, através de Jesus Cristo, vai nos dar. É algo urgente para nós fazermos: clamar o Senhor e chamar o povo ao arrependimento. O verso de número 3 também vai nos dar grandes lições e trazer grandes verdades. Diz assim: Jonas se dispôs. Então ele vai dizer que Jonas ele realmente realizou aquilo que o Senhor pediu. Ele de imediato se levantou, de imediato ele agiu como o Senhor exigia. Ele se dispôs, ele se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Então, as palavras seguintes, elas soam até em tom de piada. Jonas se dispôs. Imagine isso numa cena de um filme. Você vendo aquela pessoa recebendo a ordem, dispõe, vai, prega. Aí você vê na outra cena a pessoa se levantando, se arrumando, saindo de casa e pegando o sentido contrário. É isso que Jonas está fazendo. Então, apesar da prontidão em responder, Jonas não tinha a intenção de obedecer às instruções do Senhor. Às vezes nós estamos ali prontos para responder, mas não em obedecer. Às vezes a gente diz: é isso mesmo, tem que pregar, é isso mesmo, tem que evangelizar, é isso mesmo, tem que ter zelo pelas coisas de Deus. Mas na hora de ir, a gente vai para o outro lado. Na hora de chegar a obedecer, a gente diz: não, eu não tenho esse chamado não, isso é coisa para o pastor, isso é coisa para os missionários, isso é coisa para os evangelistas. Não, eu tenho até a prontidão, mas no fundo eu não tenho a intenção de responder o chamado. Eu não tenho ali o querer fazer o que o Senhor nos ordena. Convocado para ir para o leste, ele fugiu em direção oposta. Seu destino era a cidade de Tarsis. A cidade de Tarsis, os estudiosos vão defender alguns pontos ali, já para o lado da Europa, mas o ponto de mais semelhança e concordância entre os estudiosos é uma cidade da Espanha. É uma cidade que ainda está lá até os dias de hoje, tem alguns achados arqueológicos do passado, e era uma cidade que antes de Cristo era conhecida por ser muito forte nos seus metais preciosos.
Então era um local de mineração. Se nós observarmos lá em Jeremias 10:9 e Ezequiel depois 27:12, nós vamos ver também falando sobre essa cidade de Tarsis. Vamos abrir lá em Jeremias 10:9. Jeremias capítulo 10, verso de número 9. Diz assim: traz-se prata batida de Tarsis. Então, veja, demonstra essa mineração. E os achados também lá na Espanha, na cidade, a cidade que também se chama Tarsis lá na Espanha, também é achada essa mineração, que lá também era um local de minério de ferro. E também Ezequiel, um pouco mais à frente, Ezequiel 27:12. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda sorte de riquezas. Trocavam por tuas mercadorias prata, ferro, estânio e chumbo. Então veja, era um local de mineração, Tarsis. E um local muito longe. Se você pegar ali onde fica Israel e onde fica a Espanha, hoje já é longe, mas imagine isso cerca de 630, 650 anos antes de Cristo. As embarcações que ele ia de barco, então, quanto tempo demorava para fazer esse trajeto de Israel, onde é hoje, a Espanha, onde é também. Então você vê que ele recebe uma ordem de ir para onde hoje é o norte do Iraque, uma cidade fica ao norte do Iraque, e ele pega os sentidos contrários e vai lá para o local mais distante que o mundo conhecia na época. Seria ali onde hoje é a Espanha. Era o local mais distante. Quando a Escritura no Antigo Testamento vai falar de locais distantes, ela cita Tarsis. É como se fosse o fim do mundo. Então, ele sai de Israel, não vai para onde Deus manda ele ir, para a Síria, e ele quer ir para o local mais longe que o mundo conhece. É isso que Jonas faz. E o que é que ele faz quando ele tem prontidão de ir para Tarsis? O que é que ele quer fazer? Ele quer fugir da presença do Senhor. Ele vai para longe da presença do Senhor. Isso é algo interessante para nós, porque veja, Jonas, ele conhecia a onipresença de Deus. Ele era o profeta, ele não era leigo nisso. Se você ver o verso de número 9, que veremos depois nos próximos sermões, ele diz, ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Quer dizer, o meu Deus criou todas as coisas. Então ele sabia da onipresença de Deus. Então por que o texto diz que ele queria fugir da presença do Senhor? Se Jonas sabia que Deus estava em todos os lugares. Veja, ele está mandando ele ir para Nínive. Então o Senhor também está lá. E agora ele quer ir para Tarsis para fugir da presença do Senhor. O que o texto vai nos falar, esse fugir da presença do Senhor, é sua indisposição de servi-lo. Eu quero fazer outra coisa. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais ser profeta. Eu não quero mais servir ao Senhor. Eu não quero mais ser crente. Eu não quero mais fazer o que o Senhor me manda fazer. Isto é o fugir da presença do Senhor. Eu quero fugir do que o Senhor me manda fazer. É isso que ele está dizendo. Ele foi para o outro lado, ele foi para o mais longe possível, porque ele queria esquecer Israel, ele queria esquecer seu ofício, ele queria esquecer esse Deus. Eu não quero saber disso, não. Eu não vou, eu vou para longe. Me esquece, Senhor. É isso que ele está fazendo. Mas ao fugir da presença do Senhor, Jonas anuncia essa indisposição em servi-lo, e sua ação é uma rebeldia contra a soberania de Deus. Porque veja, Deus o levantou como profeta e Deus o mandou. Então eu estou sendo rebelde contra a soberania de Deus. O Deus que ele reconhece como aquele criador de todas as coisas, o Deus que ele serve e que ele muito bem profetizou sobre a expansão do seu reino, agora ele se torna um rebelde contra esse Deus, contra a soberania deste Deus. Por quê?
Porque não está segundo o querer de Jonas. Porque a ordem de Deus não está satisfazendo o coração de Jonas. A ordem que o Senhor dá não é o que Jonas queria. Jonas queria era que os inimigos morressem. Jonas queria era que o Senhor derramasse fogo, assim como fez com Sodoma e Gomorra. Jonas queria era que aquela nação pecaminosa entrasse em conflito e todos lá fossem mortos pela forte mão do Senhor. Mas ele diz o quê? Jonas, vai e prega contra a maldade deles. Pregar contra a maldade é você trazer o povo ao arrependimento. Prega contra teu pecado. É um confronto para o arrependimento. Não é um anúncio da ira. O Senhor mandou Jonas pregar ao povo para que o povo se arrependesse. Isso vai ser falado mais lá na frente, que ele disse isso nesse momento. Depois ele diz, eu disse isso ainda lá na minha cidade. Então veja, é isso que mexe com o coração de Jonas. O chamado de Deus não é opcional, igreja. O chamado do Senhor não é algo opcional. Veja o que o contemporâneo de Jonas diz lá em Amós 3:8. Aquele que profetizava junto a Jonas, Amós capítulo 3, verso de número 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Se rugiu o leão, quem não terá medo? Se o Senhor falou, quem será o louco que não irá profetizar? Jonas, naquele primeiro momento. Se o Senhor, meu amigo, mandou, você não tem mais escolhas. Se o Senhor nos chama para algo nesta vida, não é opcional. Não é função do pastor. Não é função dos missionários. Não é função dos presbíteros. Não é função dos diáconos. Não é função dos jovens. Não é função daqueles que têm tempo. Não é função dos desempregados. Não é função daquele aposentado. Mas é função do povo de Deus. Quando Deus ordena algo, o seu povo obedece. Não tem escolha. E o que Jonas faz? Pois eu não quero ser mais crente, não. Eu não quero fazer isso. Quem é que vai me obrigar? Eu vou para Tarsis, vou para o mundão. Vou para o local mais longe que eu conheço. Vou viver minha vida. Não quero mais saber nesse negócio de profetizar, não. É assim que eu vou viver. Porém, aqueles que o Senhor arrebatou não podem ser tirados da sua mão. E eles retornam ao caminho e entendem, assim como Jonas. Nós veremos nos outros domingos. E aí o texto vai dizer que, tendo descido a Jope para longe da presença do Senhor, ele então vai para o caminho de Tarsis, De Tarsis. Mas o que é isso? Ele vai para o maior porto da época, aquele que o poderia levar mais longe, para Tarsis. Era o porto mais movimentado, era o local mais cheio. E ele pagou uma quantia generosa, por isso que o texto fala, ele pagou, o texto não cita nada por acaso. Ele deu uma boa quantia para que aquele navio levasse para o local mais longe. Talvez ele nem tenha dito, olha, eu quero ir para Tarsis. É igual naqueles filmes. Aonde dá para eu chegar com esse valor? Dá para você ir até o fim do mundo. Se você quiser, a gente vai do Iapoque ao Chuí. Vamos, é para lá que eu vou. Pode me levar o mais longe possível. Aqui eu não fico mais. É mais ou menos isso que aconteceu. Então veja, recusar-se a pregar a possibilidade de misericórdia, porque nós somos chamados a pregar a misericórdia, o amor, as boas novas de Deus. Então, nos recusarmos a pregar a misericórdia divina para um povo inimigo, para um povo ímpio, para um povo pecador, no entendimento do amor de Deus, é algo pecaminoso, é algo errado. Jonas era um profeta experiente, com uma vasta vivência em Israel. Ele pregou a favor de Israel.
mesmo quando o povo de Israel estava errado. Ele pregou sobre o quê? Expansão, quando o rei era mau perante o Senhor. Então veja, para o seu próprio povo, que é mau perante o Senhor, ele prega bênçãos. Mas para um povo que é inimigo dele, um povo que é inimigo do seu povo, ele não quer pregar a misericórdia do Senhor. Então veja, como quando nós nos negamos a falar da misericórdia para os inimigos, nós estamos nos negando a reconhecer a soberania de Deus, porque é o que Ele nos manda fazer. Isso é uma verdade muito clara em Jonas. Um profeta que pregava coisas boas num período ruim. Um profeta que se dispôs, mas não para realizar o que o Senhor mandou. E um profeta que, ao ser confrontado com aquilo que ele estava fazendo ou com o que ele queria fazer, ele abandonou tudo e quis ir para longe do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós não somos confrontados? Ah, não, eu quero esse copo branco. Aí outro vai dizer, eu quero azul. Ah, eu vou sair dessa igreja. Ah, não quero mais essa vida de cristão, não. Quantas vezes nós somos meninos no nosso agir? Porque Deus nos manda algo e nós queremos fazer segundo o nosso próprio Deus, nosso coração pecaminoso. É isto que a história de Jonas está nos contando. É esse aqui o quadro que está sendo pintado. Quem é Jonas? Um profeta que pregava coisas boas ao seu povo mau. E agora é chamado a pregar um povo mau a misericórdia de Deus, para que eles se arrependam. E ele não quer. E ele não quer fazer aquilo que o Senhor manda. Lutero, quando convocado à reunião de Worms, a Dieta de Worms, conhecida em 1521, quando ele foi confrontado pelos seus escritos, sobre aquilo que ele estava defendendo contra a igreja, foi perguntado a ele se ele negava tudo que ele tinha escrito. E ele disse, eu preciso de um tempo para pensar, porque pode ser que eu concorde com algumas coisas que estão escritas e outras não. Eu escrevi muitas coisas da Escritura. Aí eles deram um momento para ele pensar, e ele então retorna no outro dia e diz, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me, porque eu estou cativo ao que Deus me ordena. Aquele que tinha medo, aquele que ficou receoso de enfrentar o grande império da época, ele agora diz, eu não posso fazer outra coisa, porque eu sou escravo de Deus. Eu sou escravo da palavra. E a não ser que vocês me mostrem na palavra que está errado, eu não posso me retratar. Ele entendeu que fugir do chamado não iria trazer paz para ele. Há muito Lutero não vivia mais em paz, mas apenas um conflito interior, assim como Jonas passou. Finalizando, irmãos, lá em Mateus 28, 19 e 20, diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, ele dá uma função para a sua igreja, enquanto ele não retorna. Consumação dos séculos é o seu retorno. Ide, pregai o Evangelho, enquanto eu não volto. Jonas começa a ficar parecido conosco. Jonas passa a deixar de ser uma história infantil, de um profeta fujão, que ficou dentro da barriga de uma baleia desenhada por 3 dias,
e começa a ter um rosto e um endereço. O Senhor nos manda anunciar o Evangelho assim como mandou Jonas. E para isso nós devemos nos dispor imediatamente. Não deixar para amanhã, não deixar para quando acontecer tal coisa, mas é um chamado imediato. Ide, dispõe-te, vai, prega. Devemos ter a clareza da importância desse chamado. É um mandato de Deus para hoje, para a sua igreja, para o seu povo, e é a coisa mais importante que nós temos para fazer até a volta dele, falar do seu amor. E também nós devemos orar ao Senhor, reconhecendo o nosso medo de pregar, reconhecendo o nosso medo de evangelizar, e também orar agradecendo pelo privilégio que nós temos de anunciar o seu amor e as suas boas novas a um povo caído, a um povo pecador. Assim Jonas vai nos ensinando que um coração rebelde, que se dispõe para fazer aquilo que lhe agrada, não é um coração segundo Deus. Nós não podemos ir contra a vontade de Deus. E Deus diz para nós hoje: ide, preguem o Evangelho. É algo urgente. Vocês estão vendo os acontecimentos e vocês estão indo para Tarsis, longe da minha presença. Que o Espírito Santo conduza esta palavra ao coração da igreja e que Ele a faça frutificar. Neste momento, irmãos,